Saber Direito desta semana é sobre direito civil. As aulas abordam a responsabilidade civil, o contexto na atualidade, teoria geral, o conceito, o trinômio da responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência, além do dano moral. As aulas são com o professor Antônio Roger. Dano moral. Esta é a nossa aula número 5. É o tema que vamos desenvolver aqui, dando uma perspectiva um pouco diferente. Que perspectiva é essa diferente que vamos dar ao dano moral? Doutores, dano moral, ele tem uma ligação diretamente com os chamados direitos da personalidade. Como os próprios direitos da personalidade vão se alterando e também os direitos da personalidade vêm passando por um processo, vamos dizer assim, evolutivo, o dano moral, então, naturalmente acompanha esse processo evolutivo. Mas que evolução é essa que está acontecendo nos direitos da personalidade? Olha só qual é a tendência aqui do foco, qual é o enfoque que é dado hoje na contemporaneidade, em todo o contexto que nós aqui já trabalhamos, quanto aos direitos da personalidade. Bem, doutores, a ideia aqui é a seguinte: até há um tempo atrás aí, os direitos da personalidade, eles tinham uma ótica, um olhar de fora para dentro do indivíduo. Então, um olhar externo. Esse olhar externo, também chamado de percepção extrínseca, vem lá desde a Revolução Francesa, isso ok, e tem também ali já digamos, na norma dos direitos fundamentais, né, ali internamente no espírito das leis, tudo bem, isso não alterou, não estamos aqui mudando nenhum traço doutrinário histórico da evolução dos direitos da personalidade, como vem sendo construído aí à luz dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Não é essa a ideia que eu gostaria de passar. A ideia que nós gostaríamos de passar é outra. Então, na linha lá do já citado professor Pietro Pellegrini, da doutrina italiana, que entrou aqui no Brasil, principalmente pelos estudos iniciais da UERJ, e temos aqui, né, um grande representante dessa linha, né, na compreensão, por exemplo, do ministro Barroso, aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos, doutores, a ideia de chamados novos direitos da personalidade, que constituem um olhar diferente dos direitos da personalidade. E que olhar diferente seria esse? É um chamado olhar intrínseco, muda um pouco a ótica. Tradicionalmente, pelos paradigmas antigos, então, o direito da personalidade é como o outro me vê. Mudou agora o enfoque e passamos a também perceber consequências no campo da responsabilidade civil da forma como eu me vejo. Então, nós temos o que nós chamamos de classificação da honra. Existe a honra objetiva e honra subjetiva. O que seria a honra objetiva? É como o outro me vê. E como seria a honra subjetiva? É como eu me vejo. Então, o direito da personalidade, ele não é assim estático, é sempre as duas honras caminharam juntas, não é assim. Existia até nas tradições, até um tempo, uma predominância desse enfoque objetivo de como o outro me vê, e agora estamos caminhando para a valorização do direito subjetivo, no aspecto quesito dano moral, tá? Direito da personalidade. Então, como eu me vejo. Então, essa mudança de paradigmas do direito extrínseco, objetivo, como o outro me vê, para agora, na contemporaneidade, um direito intrínseco, subjetivo, como eu me vejo. Então, essa mudança de paradigmas é que vem permitindo também uma alteração no direito da personalidade. E se nós formos ver a causa
dessa alteração não é outra, tá, doutores? Está na mesma linha que eu aqui entendo como uma linha que explica razoavelmente, de forma satisfatória, essa mudança toda de paradigmas no composto da responsabilidade civil pela teoria de Bauman. Então, nós vivemos mudanças, num cenário de mudanças sociais intensas. Essas mudanças sociais, elas acabam liquefazendo os valores sociais, daí a expressão sociedade líquida, que hoje é um mar de incertezas, em curto prazo, porque incerteza sempre houve na humanidade. Mas a incerteza, do ponto de vista dos horizontes sociológicos, está lá longe, né? Agora as incertezas estão muito perto aqui de nós. Então, esse cenário de incertezas, pelas abruptas e sucessivas e numa alta velocidade de mudança social, é que torna a sociedade líquida. Lembrando, tá, à luz de Miguel Reale, que se o direito é fato, valor e norma, se os valores estão líquidos, isso altera o próprio conceito de direito. Então, o direito também passa por um processo de liquefação. Com isso, na prática, o que está acontecendo? Aquele direito mais, digamos, mais baseado em rocha, é aquele direito mais legislado, aquele direito positivado, tá? Pelo menos é o que diziam os iluministas lá, pré-revolucionários. Então, aquele direito, assim, a lei que é a rocha e que segura a posição de valores sociais num tempo maior, no longo prazo. Só que, em especial, trazendo aqui para nós, as hipóteses de responsabilidade civil, elas não são possíveis de serem todas elas tipo aquilianas, né? Aquela prevista em lei. A lei não consegue, pela sua natureza, prever todas as hipóteses de um fato social que está em mutação de uma velocidade muito alta. Teria que ter muitas leis produzidas no processo legislativo muito rápido para que acompanhasse a evolução. Daí o papel da jurisprudência. E para alguns, repito, né, exatamente esse argumento seria justificativa do que se diz do ativismo judicial. Está vendo? Se a lei não dá conta, o judiciário apresenta a solução, o judiciário está legislando. Mas, para outros, a ideia não é essa, tá? A ideia de que o judiciário ele é regido na jurisdição pelo princípio da inércia, então ele tem que ser provocado a soluções e ele responde a essa provocação. É o princípio da inércia. Ok. O fato está posto, esses são os nossos dogmas, aí os pressupostos da teoria. E o prognóstico, então, é um cenário de intensificação de jurisprudência, súmulas, etc., que está acontecendo, aliás, estimulado pelo novo processo civil, falo novo, atual, tá? nem precisa falar novo, mas atual processo civil, e que então estimula a formação de enunciados de súmula e o uso de precedentes e mecanismos para fazer controle aí da razoável duração do processo, principalmente fundado aí em precedentes e controle de jurisprudência. Isso tudo é um sinal, uma evidência da evolução da jurisprudência. Isso em todas as áreas. Agora, no campo da responsabilidade civil, essa linha ela é mais ainda contundente, mais evidente. E talvez a máxima de toda, a coroa dessa teoria toda, que eu deixei aqui para a última aula, seja exatamente na questão do dano moral. Porque o dano moral ele é motivado pela evolução do direito da personalidade. Se o direito da personalidade está realmente caminhando para um aperfeiçoamento em mudanças a fim de atender às novas demandas, então, nesse sentido, afeta o direito e, em especial, direito civil
e mais ainda, aprofundadamente, responsabilidade civil. Dado esse cenário, feita então essas perspectivas, vamos ver outros aspectos que são notícias aí de soluções de jurisprudência no campo, principalmente dos tribunais superiores claro, não tem como deixar de citar o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Então, o STJ, por exemplo, mais ou menos de forma recente, já na contemporaneidade, tem entendido a palavra dano moral no primeiro aspecto, no campo ainda, vamos dizer, tradicional. Deixa eu explicar. O dano moral, doutores, para ser compreendido, ele tem que ser compreendido primeiramente, na sua linha tradicional, conduta, resultado, nexo de causalidade, no contexto da nossa disciplina, que é a responsabilidade civil. Tá? Agora, a questão é que o dano, porque lembra, no trinômio da responsabilidade civil vem conduta, resultado, nexo de causalidade. O resultado, é no resultado que está o dano. Isso quando pensamos em considerar essa variável na análise de cenários. Já sabemos que o trinômio ele pode ser modulado conforme a demanda social, a necessidade, lembrando de valorizar aí a indenização ou compensação da vítima. Então, dano pode ser uma variável considerada ou não no cenário. Neste caso de dano moral, estamos considerando essa variável dano. A questão é que o dano moral, ele não é um prejuízo corpóreo, um prejuízo fenomênico, sensível aos sentidos, observado no campo do empírico, do material, tá? Ao contrário. O dano moral, ele é um dano em um objeto imaterial, a personalidade. É a personalidade que é danificada, que tem os seus prejuízos, a construção da personalidade. E aí entra naquela linha, né? Como eu me vejo ou como o outro me vê. Então, o que é violado no dano moral? Um dos direitos da personalidade. Ou como eu me vejo ou como o outro me vê. Na linha tradicional, é essa a explicação. Agora, eu aqui estou trabalhando, em especial, nessas nossas breves reflexões sobre responsabilidade civil, aportes filosóficos, sociológicos e jurídicos para apoiar uma tese de que a evolução da responsabilidade civil não acontece apenas no seu paradigma tradicional. Aliás, se fosse assim, não haveria nem evolução. Nós estamos falando em evolução justamente porque há uma superação dos paradigmas tradicionais. E aí, vamos a algumas soluções dos tribunais. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A jurisprudência dos tribunais já reconheceu que existe a possibilidade de dano moral efetivamente concretizado e o chamado dano moral presumido, aquele que não necessita da prova da sua concretização. O dano moral presumido, doutores, é o chamado dano moral também, se fosse uma expressão em latim, né, in re ipsa. In re ipsa, uma expressão em latim que, se formos traduzir mais ou menos ali na literalidade, seria aquele que acompanha a coisa. É o dano que acompanha o objeto do conhecimento, o objeto da análise, o objeto que está ali sendo observado, né, que está ali tendo as consequências sociais ou jurídicas de alguma causa. In re ipsa, aquilo que acompanha a coisa. E a doutrina, então, vem intitulando esse dano como um dano presumido. Então, aquele dano moral presumido é uma das violações do direito da personalidade que não necessita ser demonstrado pela natureza das coisas. Então, por exemplo, um
pai ou uma mãe que perde um filho numa situação razoavelmente fora da curva normal, ou por um crime, ou por um acidente, ou por razões assim, mais de interferência abrupta, né? A perda abrupta de um filho, por um acidente, por exemplo, ou por um crime, alguma coisa assim, já gera o chamado dano moral em ré ipsa, porque ele não necessita ser demonstrado. A violação do direito da personalidade não necessita ser provada para que haja imputação de consequências jurídicas ao agente causador deste dano. Então, a doutrina está confirmada pela jurisprudência do STJ imputa responsabilidade por um dano que se presume ter acontecido. O dever de indenizar existe na medida da extensão do dano e ele deve ser certo, real, auferível na regra, né, nos paradigmas tradicionais. Mas a jurisprudência afasta esse requisito de certeza e admite a possibilidade de reparação para um dano presumido. O dano presumido é aquele que ofende a moral e a dignidade da pessoa. Doutrinariamente, o dano moral, que é o dano presumido, o dano moral nessa seara, né? O dano presumido, ele é aprovado pela própria força dos fatos, a dimensão dos fatos. É determinado em casos em que o prejuízo ocorreu, como a perda de um filho. Não tem caráter absoluto, mas dá para dali extrair uma grande probabilidade de um abalo nos direitos da personalidade tão intensos que o agente causador do dano, ele fica obrigado, então, a compensar. Cuidado com essa expressão, tá? Quando nós tratamos de responsabilidade civil em face de danos que podem ser materializados, danos materiais, danos aqueles patrimoniais, corpóreos, nós vamos chamar de a tentativa de retorno ao status quo ante é uma indenização. Mas dano moral, que é um dano imaterial, a tentativa de retorno ao status quo ante não é indenização. Dano moral não se indeniza, dano moral se compensa. Porque não tem como voltar ao status quo ante, é uma tentativa de retorno ao status quo ante, uma tentativa. Mas nessa linha, nessa toada de tentativa, o máximo que se pode fazer ali no dano moral é uma compensação, não especificamente uma indenização. Tá? Eu prefiro a expressão compensação. Bom, essa ideia se aproxima, tá, daquela perspectiva de que não é necessário demonstrar o dano. Ok, então qual é a causa ontológica que liga uma coisa a outra? A presunção de que o dano aconteceu. E essa presunção aí, você pode pensar assim, mas e se não aconteceu? Se, por exemplo, um pai perde um filho, mas não sente nenhum abalo, tá? É claro que até por uma questão social, média social, um pai que não se abala com a perda de um filho, ou uma mãe que não se abala com a perda de um filho, não estaria numa situação, digamos, normal, né? Numa curva normal. É algo que me parece mais fora da regra. Então, assim, pela regra social, pela curva normal, estatisticamente falando, a probabilidade, tanto é que a presunção é válida, de que se um filho vem a óbito, principalmente em situações ali envolvendo, né, alguma conduta com resultado, com consequências abruptas, a perda repentina, assim, de um filho, vamos imaginar isso, leve a um abalo biopsicossocial dos pais e isso se espera que aconteça na curva normal. Mas, se você pensar assim, não, mas e se imaginar uma situação de alguém que não se abala, ou não se abalaria, não está nem aí para o seu filho ou filha. Mesmo assim, ele seria titular de dano moral?
se ele chegar e assim, né, e falar, não, mas eu não me abalei, eu não me importo, não tinha mais relação com meu filho, não considero a pessoa, não reconheço, ou coisas dessa natureza, mesmo assim seria titular. A ideia é que, se não justificado pela presunção, a presunção se justifica pela alta probabilidade daquilo ser verdade. Outro aspecto, tá, que vem evoluindo também a jurisprudência aqui do STJ. Dano moral reflexo. Porque, doutores, funciona mais ou menos o seguinte. O dano moral sempre foi visto, até um tempo, como o dano da vítima. A vítima é o titular do direito de compensação, porque é a vítima, aquele que sofreu o dano, é a vítima. Ele sim é o credor, o titular do direito de compensação. É a vítima, é da vítima que nasce a pretensão. A pretensão é um direito violado. A pretensão é um direito violado. Se eu tenho um direito da minha integridade moral e essa inteireza, essa integridade é violada, então, se aconteceu comigo, eu sou a vítima, então eu tenho direito de compensação na esfera dos direitos da personalidade. Bom, isso é o esquema tradicional. Mas qual é a novidade do dano reflexo? Imaginemos a hipótese de uma pessoa que vem a óbito fruto de um crime. Vamos imaginar, até teve uma questão de prova, voltando a uma hipótese do exame da OAB. É que eu estou me lembrando, tá? Vem à memória uma hipótese que foi cobrada nos exames anteriores aí da OAB, de um cidadão, vamos imaginar isso, estou aqui ilustrando como um exemplo, tá? Um cidadão que cometeu um crime, foi processado, julgado e condenado. E ali, na execução penal, o cidadão estava em estabelecimento prisional. Vamos imaginar isso. E dentro do estabelecimento prisional, vamos imaginar que essa pessoa, ela ali é vítima de um movimento de rebelião. Acontece uma rebelião ali na penitenciária e temos um acautelado ali, preso, que é vítima. Na questão da OAB ainda tinha um detalhe, na época dava a entender que ele estava ali com excesso de prazo, ele já tinha direito a uma progressão do regime prisional, só por alguma falha do Estado, ou ele estava ali numa situação processualmente falando irregular, porque com direito à progressão, o direito dele não foi dado. E até dizia que a Defensoria Pública tinha se esforçado a um habeas corpus para a progressão do regime. E, naquela circunstância, ainda aguardando uma resposta, acontece uma rebelião e o cidadão lá vem a óbito fruto dessa rebelião. Nessa história hipotética, que já foi objeto de exames anteriores da OAB, esse cidadão deixou uma mãe. Ele não tinha filhos, não deixou cônjuge e deixou apenas como uma herdeira a mãe dele. A mãe era uma senhora de idade avançada, hipossuficiente e que dependia da renda que o filho tinha para o seu sustento. E aí, doutores, veio a questão da prova, em que o examinando na época tinha que elaborar toda uma defesa em relação a essa senhora, Dona Maria, que era ali a mãe do falecido. Ela não tem nela mesma a caracterização do dano moral quando nós pensamos em cobrar, por exemplo, do Estado, tá? Do Estado, uma indenização por causa da morte da vítima. Mas nós temos o chamado dano presumido de forma reflexa, porque ela não foi a vítima direta, ela foi uma vítima indireta. Então, presume-se o sofrimento daquela mãe, porque perdeu um filho,
e as consequências reflexas, chamado dano moral reflexo, presumido reflexo. Por quê? Porque a vítima real mesmo seria a pessoa que veio a óbito, mas a pessoa que veio a óbito, a sua personalidade foi extinta. E a morte dessa pessoa gerou não só para a mãe que ficou viva consequências materiais, mas também gerou consequências psicológicas, emocionais, a perda de um filho. Então, presume-se a perda. E mais, de forma reflexa, porque a vítima foi a pessoa que veio a óbito. E de forma reflexa, nós temos a dor por essa perda da mãe. O STJ ainda foi além. Mais recentemente, nós temos precedentes do STJ que afirmam e reconhecem o direito ao dano moral reflexo, não só para a vítima direta, quando a vítima direta vem a óbito. Então, vamos supor, trocando aqui o exemplo. O que seria esse tal de dano moral reflexo quando a vítima não vem a óbito? Imaginemos que uma pessoa, então, seja vítima de um acidente, vamos supor, um acidente de trânsito, e venha ficar paraplégica ou tetraplégica, e tem no seu corpo violações que podem reverberar no direito da personalidade. Então, nós temos uma vítima direta, que é a pessoa que sofreu no seu próprio corpo reverberações da conduta do agente ativo, do agente causador do dano. E vamos imaginar que nesta situação a família que convive com essa pessoa, você vê, a vítima direta não veio a óbito nesse segundo exemplo que eu dei. Tá? A vítima direta não veio a óbito, mas ricocheteou, e essa expressão literalmente que é usada lá, tá? Ricocheteou, reverberou na família as consequências daquele acidente. Porque a família vai ter um ente querido, vamos imaginar, não só que ela está sofrendo também as consequências, como vai ter que suportar essas consequências. Então imagina uma pessoa que sofre um acidente, vamos imaginar que ela fique sem a mobilidade de alguns dos membros, né, fique uma tetraplégica ou paraplégica, e que então é a vítima direta, um dano moral direto ali dessa vítima, ok. Mas a família também sofre, a família ali próxima, tá, gente? Vamos imaginar, um núcleo familiar também pode vir a sofrer. Presume-se esse sofrimento. De modo que é um sofrimento não só pela situação que o seu ente querido se encontre, também pelos cuidados que aquilo ali vai gerar. Não estou falando nem em termos patrimoniais, mas em termos, assim, emocionais. Então, o aporte emocional que essa família vai ter que ter é um aporte diferenciado, uma energia que vai ter que ser gasta de forma diferenciada para suportar aí as consequências naquela pessoa que é a vítima direta. Então, neste segundo exemplo que eu ministrei aqui, nós temos a ideia, tá, de um dano moral direto da vítima. Se essa vítima sobreviver e se na análise de cenário houver consequências para entes queridos que ali estão, nós temos o chamado dano moral reflexo. Temos outras questões de dano moral, por exemplo. Inicialmente, doutores, quando o dano moral foi colocado no Brasil, isso já deve ter o desenvolvimento da teoria do dano moral no Brasil, pelo menos uns 30 anos. No início, nós tínhamos, eu falo nós aqui, a jurisprudência aqui no Brasil, tinha ainda, obviamente, quando começaram os primeiros casos e o reconhecimento da hipótese de dano moral, nós não tínhamos, então, aquele expertise próprio de uma jurisprudência amadurecida. Então, desenvolveu-se que a doutrina crítica chamou de fábrica do dano moral, porque qualquer aborrecimento que as pessoas tinham na vida em sociedade era levado para os tribunais, não, eu falo assim, qualquer assunto, qualquer tema. Era até muito comum que as pessoas levassem isso para o judiciário
E o judiciário, então, ainda naquela construção para encontrar, né, o equilíbrio virtuoso do direito nesse aspecto, acabava condenando o agente causador, e isso foi se reproduzindo, foi avolumando essa quantidade de hipóteses, de modo que houve um certo abuso, né, aquele abuso do direito de ação, mas em termos quantitativos. E gerou-se, então, o que a doutrina costuma dizer de fábrica do dano moral. Mas evoluímos e a jurisprudência foi cortando, né, esse tipo de abordagem, utilizando, inclusive, aquela perspectiva já estudada para evitação do punitive damage. No Brasil, nós evitamos o punitive damage, muito embora responsabilidade civil no Brasil tenha uma função pedagógica, muito embora isso aconteça, nós não adotamos no Brasil o chamado punitive damage. Não como o common law faz, não como o direito inglês, americano, nórdico faz. Eles fazem, é diferente. Temos sim a questão associada a uma certa, digamos, ideia de necessariamente prevenção e de função de evitação do dano, mas nós não podemos adotar no Brasil aqui uma compensação por danos morais tão alta que possa, contrário senso, gerar o chamado locupletamento da vítima. Então, doutores, no primeiro momento, vamos lá, trazendo uma linha histórica, adotamos a teoria do dano moral no Brasil. Houve uma expansão de tutelas jurisdicionais e essa expansão foi entendida pela doutrina como fábrica do dano moral, criticando essa expansão no sentido de parecer um exagero de qualquer hipótese, qualquer aborrecimento social ser considerado dano moral e ter realmente uma condenação na justiça. Houve um exagero, segundo a doutrina crítica. Então, houve uma evolução no sentido de reduzir essas hipóteses para danos efetivamente ocorrentes e aqueles que a jurisprudência já classificou como mero aborrecimento. Então, parece que chegamos num equilíbrio ali desejável. Por quê? Porque aí podemos classificar o dano como um dano significativo, a ponto de ter uma necessária tutela jurisdicional, de um dano que é representado por um mero aborrecimento, uma coisa assim. Então, isso aconteceu. Tá? Depois que isso aconteceu, o dano moral, então, ficou liberado, vamos dizer assim, para o seu caminho evolutivo e para suas diversas repartições. Uma das repartições mais interessantes que houve no início, depois dessa primeira fase do dano moral, foi chamado dano estético. Então, doutores, o dano estético, ele sai do dano moral, mas, curiosamente, ele ganhou uma certa autonomia em relação ao dano moral. Então, na origem, o dano estético, ele deriva do dano moral, mas ganha autonomia em relação ao dano moral, segundo até súmulas do STJ. O que seria o tal do dano estético? Poderíamos representar o dano estético como por exemplo, uma violação da integridade física, visível, porém com consequências na possibilidade de violação de integridade biopsicossocial. Uns exemplos que a doutrina mais assim relatam, né? Imaginemos uma pessoa que acaba recebendo no seu corpo um golpe, uma ferida ou alguma coisa que gera uma cicatriz. E vamos pôr numa parte visível do corpo, como, por exemplo, o rosto. Então, imagine alguém vítima de um ilícito, vítima de um crime, vítima de um ilícito, e fica com uma cicatriz ali visível. Ou fica com uma função de algum membro do corpo prejudicada, ou a pessoa fica com alguma disfunção fisiológica, anatômica, e por isso que fala estético, porque acaba que essa disfunção
gera algum tipo de incômodo ou algum tipo de efeito, algum tipo de visualização material, corporal. Então a pessoa fica manca, a pessoa fica com cicatriz, a pessoa pode ficar com consequências que bate o olho assim, é visível, né? Aquele dano que a pessoa sente que é visível aos olhos de terceiros. Então é chamado dano estético. Ele começa, sim, com violação da integridade física do corpo da pessoa, mas há uma presunção ali de uma violação também da integridade psicológica, emocional, biopsicossocial e etc., nessa linha para a pessoa também. Então, chamado dano moral, estético, ou simplesmente dano estético. A súmula 387 do STJ tem um enunciado que dispõe: é lícita, inclusive, quando a vítima busca compensar um dano moral, deduzir em juízo, propondo as devidas ações de responsabilização, acumulando nos pedidos o pedido de compensação por dano moral e dano estético. São pedidos acumuláveis, mostrando a autonomia de um em relação ao outro. Isso quer dizer que o dano estético, então, é autônomo em relação ao dano moral. Súmula 387 do STJ. Bom, aqui temos também, deixe-me ver, na nossa lista de novidades, ou pelo menos lista de, não tão novidade, mas de uma lista aqui de evolução da jurisprudência nos últimos anos, o recurso especial 1.245.550, tá? 1.245.550. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão, 17 de março de 2015, o reconhecimento de que pessoas absolutamente incapazes, ainda quando impassível de detrimento anímico, essas pessoas podem sofrer dano moral, sim. O princípio essencial que está por trás desse precedente, doutores, eu acho bem interessante, é que o dano moral, ele não necessita da demonstração necessariamente da violação da integridade, da personalidade, integridade psicológica ou biopsicossocial. Imaginemos uma pessoa incapaz por algum tipo de deficiência intelectual. Uma pessoa que tem uma deficiência intelectual ou alguma disfunção cognitiva ou cerebral, ou alguma coisa que a pessoa não tem um domínio médio do aporte de consciência do mundo ao redor. Então, uma pessoa com alguma comorbidade ou uma deficiência ou algum tipo de questão fisiológica ou patológica ou psicológica, de modo que a pessoa não tenha aquela consciência dos valores morais que rodeiam, né, a personalidade jurídica dessa pessoa. Mesmo assim, essa pessoa pode sofrer violação do direito de personalidade. Segundo o STJ, olha só a conclusão: a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação, que são elementos tradicionais para caracterizar o dano moral, podem ser consequência do dano moral, certo? Mas não necessariamente a sua causa. Após o julgado, houve a publicação da Lei 13.146, inclusive, dizendo que pessoas com deficiência mental não são consideradas mais absolutamente incapazes, o que reforça a tese a respeito da qual a pessoa com deficiência pode sofrer dano moral. E ainda que a deficiência impeça essa pessoa de uma plena consciência do ataque sofrido. Então, tem gente que nem sabe que sofreu ataque, mesmo assim pode se titular de um direito de compensação em face de dano
moral. Isso é o que está compreendido aqui, é o princípio interessante nesse precedente do STJ. Bom, temos aqui também, deixa-me ver, a ideia, tá, doutores, do dano moral, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, isso não é novidade, isso já é um entendimento consolidado já há algum tempo. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porque de forma reflexa, quem está por trás dessa pessoa jurídica é que é a verdadeira vítima. Mas aí teve que haver uma transcendência dessa ideia de sofrimento e incômodo, etc., dos verdadeiros titulares para a personalidade jurídica. Então, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Bom, aqui nós temos, e para finalizar as nossas análises, o que eu gostaria de destacar no precedente 1.332.366, 1.332.366, de Mato Grosso do Sul. RESP, recurso especial 1.332.366, que se discute um sistema bifásico para arbitrar valores a serem definidos para compensação por danos morais. Valores esses imputáveis aos agentes causadores desses danos. Segundo esse precedente que eu acabei de citar, o sistema bifásico, então, é que se observar duas etapas para o arbitramento equitativo da devida compensação. Primeira fase, o valor básico inicial da indenização arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesionado, direito da personalidade. Então, a compensação mede-se pela extensão do dano. Mas, na segunda fase, é necessário haver um ajuste do valor às peculiaridades do caso, com base nas circunstâncias. Aí é citado no precedente. Há que se verificar a gravidade, a culpabilidade do agente, a concorrência ou não da vítima, a condição econômica das partes. Isso me leva, doutores, aqui eu finalizo essa parte teórica, a associar, estou fazendo uma associação, uma analogia, tá, dessa ideia com um outro assunto, mas que pode ter pontos de conexão, que é a questão de arbitramento, por exemplo, para definir alimentos. Olha só como é que parece, existem pontos de conexão. Muito embora, na teoria dos alimentos, o STJ tem usado aí um chamado trinômio dos alimentos, aqui nós temos o binômio. Mas eu estou aqui propondo, nesta associação, utilizarmos os paradigmas para definir alimentos, os mesmos para definir o dano moral. Mas, claro, ceterius paribus, uma expressão aí em latim que significa guardadas as devidas proporções, feitos os devidos ajustes. Tá? Eu sei que dano moral é uma coisa, alimentos é uma coisa completamente diferente. O tema, o objeto do direito é diferente, mas o critério para definir podem ter mecanismos que funcionam de forma semelhante. Então, olha só, no trinômio dos alimentos, nós temos, por exemplo, a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a razoabilidade da operação. Eu poderia propor algo parecido, fazendo as devidas adequações para definir dano moral. A necessidade da vítima, a possibilidade do agente e a razoabilidade da operação. Entenderam a analogia? Só de forma analógica, me entendo. É uma ideia, tá? Uma ideia aqui doutrinária. Então, o que o STJ tem é isso. É necessário verificar qual é o objeto tutelado e depois as particularidades do caso. Aí entra a questão, tá, mas qual a extensão do dano para a vítima, o que representa isso e tal? Ok, mas o que
Qual é a possibilidade econômica do agente causador? Não adianta condenar o agente causador num valor que ele não pode prestar, não pode pagar. Não adianta, não é uma questão só de dano material. Dano material é diferente. É diferente o dano material quando você danifica um objeto X, você quer recompor o mesmo objeto. O dano moral é diferente. Aliás, eu já disse que a violação é imaterial. Então, como arbitrar? Talvez o melhor critério seja aquele parecido com o que se usa para definir alimentos, usando apenas o mecanismo, a dinâmica dos mecanismos jurídicos, para depois extrair dele princípios a fim de poder, então, promover o devido ajuste aí. Desta forma, nós finalizamos aqui a teoria. E atenção para um detalhe. Aqui, trabalhamos na aula de hoje chamado dano moral. O meu objetivo foi mostrar alguns precedentes, alguns assuntos, algumas teses em que o dano moral vem se mostrando e vem evoluindo. E fizemos essa apresentação e quero propor o seguinte para vocês. Vamos aos exercícios, vamos fazer aqui um quiz, né? Vamos verificar os nossos conhecimentos. Vejamos? O que é dano moral reflexo? É o dano sofrido pela própria vítima? São danos sofridos pela família da vítima, quer seja viva ou falecida? São danos sofridos pela família da vítima, desde que a vítima esteja viva? Ou são danos sofridos pela pessoa jurídica? O que você acha? O que é dano moral reflexo? Veja lá. Dano moral reflexo são os danos sofridos pela família da vítima. E atenção, doutores, segundo o mais recente entendimento do STJ, esses danos independem de a vítima ter vindo a óbito, a vítima direta, a vítima primeira ter falecido ou não. Então, mesmo que a vítima direta permaneça viva, os familiares que sofrem as consequências de forma reflexa, por ricochete, podem também pleitear dano moral. Segunda. Indique uma situação de possível dano moral presumido. Cadastro de inadimplentes, dano estético, dano material ou dano moral indireto? O que você acha? Dano moral presumido. Uma dessas situações podemos deduzir, né? Qual delas? Cadastro de inadimplentes. A tese, como disse, não é tão nova, tá? Isso daqui já é uma tese antiga, ou pelo menos não é tão assim recente, tá? Mas já vem na evolução dos danos morais. Então, quando a pessoa ela é colocada indevidamente no cadastro de inadimplentes, estando o nome totalmente fora, tá? Uma pessoa que não está no cadastro de inadimplentes apareceu ali dentro, então presume-se as consequências nos direitos da personalidade. E aí, reforçando, tá? Quando eu falo de direito de personalidade, por exemplo, direito à honra, à integridade do nome, à fama, a como eu me vejo, como o outro me vê, tá? Mas o direito vem evoluindo principalmente como eu me vejo, tá? Principalmente está evoluindo nessa seara. Mas aqui, no dano moral por cadastro de inadimplentes, inclui também como o outro me vê. E vamos à terceira e última questão da aula de hoje. É uma novidade contemporânea dos direitos da personalidade. Direito de proteção à vida, como o outro me vê, como eu me vejo ou como as instituições me veem. Qual desses aí é a novidade? Como eu me vejo. Então, o direito vem evoluindo no que toca à personalidade. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Dano moral é um dano dos direitos da personalidade. O direito da personalidade, tradicionalmente, é aquela forma da honra, de um enfoque, né, na honra objetiva, de como o outro me vê. E vem evoluindo para os direitos relativos a como eu me vejo. Daí, o dano moral, ele ter uma tutela maior, contundente, específica, no que toca, por exemplo, ao reconhecimento
de danos reflexos, reconhecimento de danos presumidos. Se assemelha muito à ideia da hipótese de um risco, um perigo. Ainda que a pessoa não tenha consciência que houve uma violação do direito à personalidade, ainda que a pessoa diga assim, não, eu perdoo, eu tenho valores pessoais, religiosos, espirituais, o perdão, nada contra. Aliás, é claro que é altamente recomendável o perdão, é altamente recomendável o tentar minimizar os danos, claro que sim, mas isso não exclui a possibilidade de consequências no campo do direito, consequências jurídicas para aqueles que venham a causar o dano. Então, doutores, a soma disso tudo aí vai nos mostrando como caminham os direitos da personalidade. E cada vez mais vai acontecer uma, digamos, evolução na identificação das pessoas. Hoje, o individualismo, assim eu estou falando do ponto de vista da sociedade, tá? Sociologicamente, o individualismo ele cresce e nessa toada do individualismo e nas nossas relações sociais mediadas muitas vezes pelas redes sociais, isso vai gerar uma demanda aí num tempo próximo futuro, mais próximo, de novas soluções. Nós observamos, por exemplo, diversas questões envolvendo direito de imagem e internet, uma vez que nós intensificamos as mediações das relações sociais pelas redes sociais. Bem, nesse sentido, deve caminhar e deve evoluir o dano moral. Já existem diversas demandas, já existem diversas questões, já existem diversas novas soluções para direitos nas redes, na internet, violações que são proferidas aí, ameaças que são proferidas pela internet. E o direito, então, está construindo aí as suas pontes e as suas embarcações para navegar nesse oceano líquido da contemporaneidade sociológica. Então, estejamos preparados, estudemos aí a fundo os direitos da personalidade, porque constitui um convite, um desafio para o futuro do campo do direito civil, direitos da personalidade, enfim, responsabilidade civil. Então, boas pesquisas, bons estudos e até um próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.